um sistema típico porque possui um pouco das características do sistema de governo presidencialismo ou presidencialista e também apega-se um pouco do sistema parlamentarismo. Por quê? Porque no seu modo de atuação e as características que ele apresenta, vamos aqui perceber que o nosso governo apega-se nesses dois tipos de sistema, mas vê-se com maior realce a nossa inclinação, nosso contexto de Angola, a nossa maior inclinação está mais voltado ao sistema de governo presidencialismo. É ali onde, na verdade, muitos de nós, muitos angolanos, defendem que o nosso sistema de governo seja um sistema de presidencialismo. E é importante também fazer aqui a menção de que o facto de nosso sistema ser considerado de forma hipotética como um sistema presidencialismo, isto não significa dizer que existe um diploma legal que afirma que seja exatamente um sistema presidencialismo, mas mediante a hermenêutica constitucional, estamos a nos referir no artigo 108 da nossa Constituição, bem como também o artigo 9 da nossa Constituição, ali vamos perceber de que esses dois artigos impõem exatamente o tipo de sistema que vigora no nosso país. Só para nós vermos, os Estados Unidos de América é um dos países que aplica o sistema presidencialismo. E nós vimos que uma das características é exatamente a soberania, onde o presidente da República torna-se o chefe de Estado e também o presidente, o chefe das Forças Armadas. É exatamente essas características que identificam exatamente se o sistema é presidencialismo, mediante os poderes que o nosso presidente, sendo um chefe do Estado e também chefe de Estado-Maior. Então, presume-se de que o nosso sistema é um sistema atípico, mas inclinado ao sistema presidencialismo, mediante as características que a nossa Constituição apresenta relativamente ao artigo 108, artigo 109 e os mais artigos da nossa Constituição da República de Angola. Muito obrigado pela sua nota prévia, Dr. Naftali. Dr. Félix, bom ano. Sua nota prévia. Mais uma vez, obrigado. A nota prévia que podemos apresentar face ao tema que é proposto para o dia desta quinta-feira é fazermos primeiramente uma evolução histórica da nossa Constituição da República. Nós sabemos que estamos agora na Terceira República, pois vivemos o período pré-colonial, que é aquele que começou com a entrada do colono em Angola até 1975, e depois de 1975 a 1991 tivemos a Primeira República, e de 1991, naquele período 91-92, tivemos a Segunda República, e 2010 temos a Terceira República, que efetivamente surge com a Constituição da República de 2010. Quanto aos sistemas de governo, a partir dali vamos começar a aferir características desde 1992. De 95 a 1991 não se falava muito isso, porque sabemos que o governo angolano era caracterizado por um partido único. Mas de 1991 para de 1991 até 2010 já tivemos um sistema de governo. Para podermos entender qual é de verdade ou verdadeiramente o nosso sistema de governo, é bom que o pessoal lá de fora perceba
que existem sucessivamente 4 sistemas de governo. Estamos a falar dos sistemas científicos, sistemas que já existem desde os clássicos. E os sistemas são parlamentar, presidencial, semipresidencial e o diretorial ou suíço. Esse último usa-se pouco porque é característica própria da Suíça e tudo. Mas o sistema primário que se implementou foi o parlamentarista. Temos o parlamentarista, que o povo vai às eleições, votam para os deputados e o parlamento forma o governo. Temos o presidencialista, que o presidente é eleito pelo cidadão, é o cidadão que vai eleger o povo, e o presidente é chefe de Estado, comandante em chefe das Forças Armadas e outras características. Portanto, o presidente é eleito de forma isolada. Isolada no sistema presidencialista. Já no parlamentarista, vota-se o parlamento, vota-se os deputados e o parlamento, o partido que vencer, forma o governo. E temos o sistema semipresidencialista. O sistema semipresidencialista, cientificamente, é aquele que há a tal chamada coabitação política. Aí há eleição à parte do presidente da República e há uma eleição à parte do parlamento. O presidente da República exclusivo é eleito também, e o parlamento é que forma também o governo. É ali nesse sistema onde aparece a figura de primeiro-ministro. Quanto a esses 3 sistemas, devemos agora fazer uma abordagem geral, um estudo profundo sobre aquele que é o nosso sistema de governo. Porque nós temos um sistema de governo, disse meu colega e muito bem, ambíguo. Um sistema de governo que apresenta uma certa ambiguidade. Agora vamos analisar a essência desse sistema, dessa atipicidade, por que o sistema de governo, o nosso sistema de governo é ambíguo, qual foi a intenção, qual é a consequência, porque se existem sistemas de governo científicos, e nós, passa aqui a palavra, em 1992, tivemos um dos sistemas puros, que é o semipresidencialista. Vivemos isso. Dizem e rezam os mais velhos que votaram para o presidente da República e votaram para o parlamento, aquelas eleições que depois terminaram naquele caos. Mas, com o evoluir da Constituição da República de 2010, o nosso sistema de governo alterou. Nós não seguimos nem o sistema parlamentar, nem o sistema presidencial, nem o semipresidencial. Onde é que estamos? Nós estamos com um peixe que não é da água doce e não é da água salgada. Estamos numa tipicidade? Estamos numa tipicidade. Do ponto de vista científico, nosso sistema não existe. Nosso sistema não existe. Por quê? Porque, repara, na prática, as nossas eleições, quando começa, nós chamamos constitucionalmente de eleições gerais. Essas eleições gerais são os partidos que concorrem. E quando os partidos concorrem, vamos até as eleições, os cabeça de lista dos partidos ou cabeça de lista do partido que vencer torna-se presidente da República. Até ali, nessa vertente, estaríamos diante do sistema de governo parlamentarista. Entramos com o sistema parlamentarista, mas na execução, os atos do governo, do partido que ganha, não são aproximados ao sistema presidencialista, mas sim aproxima-se ao sistema parlamentarista, mas sim aproxima-se ao sistema presidencialista. É só reparares que a doutrina, o professor Jorge Miranda, entende que o sistema de governo angolano se aproxima do sistema de governo representativo simples, a que configura as diversas que se reconduziram à monarquia cesarista francesa de Napoleão Bonaparte. Né? Ele entende que o nosso sistema, a forma como se compilou, como se fez essa estratégia, essa montagem, tende mais a uma monarquia. E essa monarquia nós conseguimos ver por conta dos poderes absolutos que o presidente da República tem por consequência do sistema de governo que temos em Angola. Muito bem, eu também vou cumprimentar cordialmente o jornalista e jurista William Toné. Muito bom dia, bem-vindo.
Bom dia a todos, colegas de painel. Feliz ano novo. E por razões de segurança nacional ainda não entrei. Muito bem. Bem-vindo de volta a casa. Exatamente. Muito bem. Gil Feitas, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia ao Feira de Jamba, bom dia ao Dr. William também, bem-vindo ao AMBO. Bom dia ao colega Naftal, ao Dr. Félix Boan. É sempre um prazer estar a exercitar aqui a cidadania. Muito bem, Dr. Naftal, o Dr. Boano fazia menção tanto da ambiguidade. Qual terá sido a razão desta ambiguidade em relação ao sistema? Sim, quando o colega dizia sobre a questão da ambiguidade, é importante aqui dizer que, por isso que eu dizia no princípio, no meu introito, de que nós temos um sistema atípico. Um sistema atípico e é único a nível mundial. Até aqui penso que o nosso sistema é único. É único porque ele faz a junção, ou seja, busca um pouco do sistema de governo parlamentarista e também se apega ao sistema de governo presidencialista. Isto por quê? Porque nós vamos conseguir perceber que seja um sistema presidencialista, que é o sistema no qual o nosso país mais se apega, tudo por causa das próprias características dos sistemas de governo presidencialista. Por isso é que, se nós vermos no artigo 108 da nossa Constituição, ele vai dizer de que o presidente da República é o chefe do Estado e o titular do Poder Executivo e o comandante em chefe das Forças Armadas. Isso é uma das características de todos os países no qual levam um sistema de governo presidencialista. Então, por isso é que nós nos apegamos um pouco do parlamentarismo, pelo fato de que parlamentarismo, nós sabemos muito bem que os deputados é que criam as leis, quer dizer, a criação das leis está sob a tutela dos próprios deputados e o nosso sistema também apega-se nessas vertentes. Agora, nós nos inclinamos mais na vertente presidencialista. Por isso é que quando o colega fez aqui a menção dos sistemas existentes, e eu aqui defendo, citou aqui o quarto sistema, que não é muito relevante, não se fala tanto. Nós falamos aqui do sistema presidencialismo, o sistema parlamentarismo e o sistema semi-presidencialismo. Vamos ver que nos três sistemas, vamos aqui perceber que o nosso país apega-se. E olha que nas vésperas do vice-presidente da República, me refiro do antigo vice-presidente Bonito de Sousa, quando uma vez foi questionado pelos jornalistas qual é o sistema que o país adota, e ele categoricamente, sem hesitar, defendeu de que seja um sistema semi-presidencialismo. Mas é que isso não se afirma só assim, requer-se aqui uma hermenêutica, uma interpretação mediante a nossa Constituição, porque não existe, como eu falei e vou repetir, não existe nenhum diploma legal na nossa Constituição que afirma que o nosso sistema seja esse. Agora, a ambiguidade é exatamente isso, é olhar o contexto do nosso país. E em momento nenhum o nosso país viveu a um sistema presidencialista, ou seja, a um sistema semipresidencialista. Desde então, o nosso sistema angolano inclinou-se mais quase pelo sistema presidencialista, se bem que não é o regime das eleições. O nosso regime, conforme o nosso colega disse muito bem, nós seguimos o nosso regime das eleições, é o regime geral. Mas a forma da aplicação, desde 1992, vamos dar conta que a forma que se criou as eleições gerais não é exatamente conforme se foi presenciado na prática. Muito bem. Dr. William Toné, qual é, na verdade, a definição do nosso sistema? Onde é que nós estamos? Eu saúdo os colegas de painel, mas o atipismo é um pouco o conceito de arruaça jurídico-constitucional. O sistema é discriminatório e desarrumado. É a melhor forma de enquadrarmos essa Constituição.
Por outro lado, quando nós dissemos que é atípico porque tem um pendor presidencialista, também não é verdade. Não é verdade porque em nenhuma faceta nós podemos, enquanto juristas e homens, se falarmos de atipismo, nós estamos a dizer que a classificação da norma, de facto, é impossível. Porque se nós virmos, aqui o colega diz que nós sempre tivemos mais um pendor presidencialista. Não, semipresidencialista. Portanto, nasceu com louco de nascimento, sendo depois discriminado publicamente como homem da Nocal. Não é? Foi primeiro-ministro da República Popular de Angola. Depois tivemos uma sucessão de primeiros-ministros, portanto, no regime. O grande problema é a apetência para o poder excessivo e aquilo que é o normativo jurídico constitucional do semipresidencialismo. Ora, nós tínhamos, de facto, tivemos... o Nandó foi primeiro-ministro, o França Van Dunen, Marcolino Moco, portanto, foram estes. Agora, de facto, o sistema político angolano é parlamentarista. O colega, quando citou o 108, mostra de facto a desarrumação. Uma pessoa já é antes de o ser. Não há previsibilidade. Ora, porque, vamos lá ver, nós começamos, e eu digo que é discriminatório porque nós temos o artigo 1º da Constituição, que funda a República de Angola na dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana, número 1. O número 2 acola Angola como República Democrática. O número 3, a soberania reside no povo. Depois, diz que este povo que tem a soberania, no número 4, elege os seus representantes. Ora, e aqui começa toda a parafernália. Elege os seus representantes. E quando vai para a Rua 17 da Constituição, quem e como é feito esse seu exercício? De forma discriminatória. Quer dizer, os manos aqui não podem exercitar o princípio da soberania, porque são limitados e encontram ali um bunker impenetrável, que é os partidos políticos. Quer dizer que só podem ser eleitos os partidos políticos. Mas nesta mesma desarrumação, depois nós chegamos à Rua 54, o artigo 54, e diz que não, o sufrágio, direito de sufrágio. Todos podem eleger e ser eleitos. Que idiotas. Bom, mas nós estamos no 17, que é só os partidos políticos. Esta discriminação depois é refletida, ainda que eu queira contestar, de má interpretação da norma por parte do legislador material, eu vou encontrar essa sua substância no 109. Ora, e o que eu encontro no artigo 109? É eleito presidente da República, não é? O cabeça de lista do partido político ou coligação de partidos políticos mais votados. Tá? De partido político. Ninguém em Angola elege presidente da República para o regime ser presidencialista. Ninguém. Portanto, esta falta de definição efetiva do nosso sistema será uma condição ou uma forma propositada. Mas aqui não há falta de definição enquanto isto. Aí depois essa gincana jurídico-constitucional. Porque aqui o 109, no seu número, ainda no corpo, diz ao que vem. Como é que essa eleição é in circle, não é uma eleição popular, não é uma eleição soberana. Onde é que ela se efetiva? Na Casa das Leis. Porque o artigo 109, antes de passar para o 2, número 3, ele remete-nos para o artigo 143. E o artigo 143 da Constituição é claro. Eleições parlamentares.
Portanto, se nós quisermos ajudar os nossos ouvintes, ipsi verbis diz, o artigo 143, sistema eleitoral. Os deputados são eleitos por sufrágio universal, livre, igual, direto, secreto e prior pelos cidadãos nacionais maiores de 18 anos de idade residentes no país ou no exterior. Quer dizer, o sistema eleitoral é parlamentar. Onde é que está aqui o viés? Ora, não podemos depois dizer que a concentração de poder redunda em presidencialismo. Não está aqui. Mesmo no atipismo da Constituição, ele não está aqui, não se efetiva. E depois, também é um mérito desse atipismo, porque essa Constituição foi feita maioritariamente por mercenários jurídicos portugueses e aprovada por legisladores que maioritariamente não a leu. Tanto é que até hoje os governantes não conseguiram sair do artigo 47 da Constituição. Não conseguem a sua interpretação. Então, era essa a minha primeira abordagem. Jael de Freitas, tanto o Dr. William Toneta afirma que mediante ao que a Constituição nos apresenta, estamos mais voltados para o parlamentar. E por que razão é que tanto o Executivo angolano não digamos, admite que nós temos um sistema parlamentar ao invés de termos que adotar outros sistemas? Sistema presidencialista? Bem, eu subscrevo aqui, de forma prévia, né, introdutória, posso dizer que pela forma eleitoral e pelo artigo citado, o nosso sistema é parlamentarista, claramente. Porque a única coisa que nós votamos nas chamadas eleições gerais, nós votamos a bandeira de um partido político com o rosto do número 1 desse partido político eleito a deputado. Depois elegemos os deputados à Assembleia Nacional, o número 1 da lista de deputados passa automaticamente a Presidente da República. Então não consigo entender um sistema presidencialista cujo presidente não é votado. Não, nos cânones da ciência... Mas até ele não passa. É que o presidente, quer o mandato do presidente, desculpe só incomodar, do presidente José Eduardo dos Santos, depois de 2012, quer do presidente João Lourenço, podem ser um dia impugnados. Sim. E se não forem efetivamente impugnados, a nível das academias o serão. Porque não cumpre também o pressuposto. Porque a eleição tem, ele, por exemplo, contraria o facto de ninguém poder exercer 2 cargos eletivos simultaneamente. E o presidente João Lourenço não abdicou do mandato pelo qual foi eleito como deputado. E devia fazê-lo. Aonde? Em sede da Assembleia. Em cumprimento de que? Também da lei. Basta vermos o número 3 do artigo 114 da Constituição. Exatamente. Estava a dizer que pela forma eleitoral é parlamentarista, não é? Mas pelo exercício do poder, na prática, é excessivamente presidencialista, podemos assim dizer. Porque depois, uma vez empossado como Presidente da República, já não há mais nenhum poder em Angola. Até o judicial entra, como se diz na expressão, no cafrique do Executivo, cujo Presidente da República é titular. Então, pelo exercício do poder, é presidencialista. Mas pela prática... eu consigo definir o nosso sistema como desarrumado ou confuso. É o nome que eu encontro. Eu acho que as academias, né, se nós produzimos ciência local, os grandes cérebros do direito vão ter que pensar um nome para o nosso sistema político. Entendo eu. Porque não consigo enquadrar nos sistemas políticos mundialmente conhecidos. Pelo menos nos 7 que eu já estudei, que eu já fiz paralelismos, em nenhum eu consigo enquadrar esse. Será um sistema só nosso?
Sim, não é será, é um sistema só nosso. E com alguma semelhança de outros sistemas a nível da África. Vê-se muito esse tipo de coisas a nível da África. Mas esse é um sistema só nosso. Por isso é que os nossos cientistas políticos deverão pensar um nome a atribuir a esse sistema. Porque até se for funcional, quem sabe um país vai querer replicar, vai querer aplicá-lo na prática. Então é preciso que se faça ciência sobre esse sistema. Mas nós... Particularmente, eu ouvi a parte final do Dr. Félix Boano, onde o autor, falou o professor aqui, Jorge Miranda, faz uma referência, até toca aí na questão das monarquias. Parece que tudo que você quiser trazer como paralelismo, em algum momento vai se enquadrar com o nosso sistema. Por isso é que eu chamei-o de confuso, porque as monarquias, nós temos um pouquinho de monarquia, é verdade, temos um pouquinho de presidencialismo, temos um pouquinho de tudo, mas no final de contas quem manda nisso tudo é o presidente da república e ninguém mais. Por isso é que eu repito aqui que, por ciência, nós devíamos estudar o nosso sistema, defini-lo e apresentar aos outros. Talvez, quem sabe, alguém poderá replicá-lo, mas passemos fiéis à academia, fiéis aos estudos que a gente tem, fiéis ao que pesquisamos. Não dá para enquadrar o nosso sistema político em um dos, pelo menos dos 7 que eu conheço, não consigo enquadrar nenhum de forma direta. Ok, Muito bem. deixa só calma. Ô Branquinho, é uma cena, uma caricatura que eu via desde quando miúdo. Disseram-me que em 92, nas eleições de 92, o presidente José Eduardo dos Santos não gostou daqueles resultados. Ele ficou afetado, porque eles estão habituados a ganhar assim, de maneira folgada. Então, isso levou-os a refletir bastante. Depois daquela batalha da guerra, até 2002, analisaram muito sobre o sistema de governo. Então, estava-se a pensar em 2008, houve eleições, né? Houve eleições presidenciais, ou gerais já, e estava-se a pensar nas futuras eleições presidenciais. E fomos surpreendidos em 2010 com essa Constituição que nos traz esse... Força! O que a caricatura dizia, segundo os mais velhos, disseram que o presidente, como não ficou feliz com aquelas eleições, convidou os pensólogos portugueses e mais alguns angolanos e pediram que lhe confidessem uma Constituição que lhe conferisse todos os poderes. É ali onde surgiu esse poder da confusão. Mas, e nesse ele concede todos os poderes sem ser diretamente eleito. Esse é que é o grande problema. Exatamente. Porque ele poderia ter todos os poderes se o soberano, o povo, lhe transferisse todos os poderes. Era só ele se propor como candidato. Okay. E o soberano lhe transferisse todos os poderes. Mas esses poderes, todos os poderes sem ser democraticamente eleito. Agora, desses poderes, cada poder tem a sua caracterização. Existem características de cada poder presidencialista. O que o poder constituinte fez naquela altura para poder emanar essa Constituição? Agarrou as características do poder do sistema presidencialista que beneficiam o presidente da República de Angola, colocou na Constituição. É o artigo 108 que o meu colega acabou de ler. Agarrou os pontos positivos da característica do sistema parlamentar, também observou. É aí que onde beneficia o presidente. Que beneficia o presidente. Tanto, tudo que eles fizeram é pegar os pontos positivos que beneficiam o presidente dos dois poderes, sobretudo, e ofereceram ao presidente da República. Como consequência, o que o Dr. William falou e muito bem, encalhamos. Nós entramos com o sistema parlamentar, mas executamos com um sistema hiper, até não é presidencialista, é hiper, porque mesmo os atos do presidente da República passam das competências e dos poderes que o presidente no sistema presidencialista ele toma decisões por si só. E mais alguma coisa. E o ponto de partida desse sistema
existe já um país, é a África do Sul, tem quase assim esse sistema que nós seguimos aqui. Mas embora seja praticamente a nossa matriz linear, a nossa linhagem foi nesse sistema da África do Sul. Mas na África do Sul não sei se os colegas podem me ajudar. O presidente da República não é comandante. Exatamente, doutor. Permita-me pôr no chat. Exato, eu na verdade fiquei muito atento quando os meus colegas diziam e defendiam que o nosso sistema seja exatamente parlamentar, pelo facto de apegarem-se no artigo 143 da nossa Constituição. Mas é importante também aqui dizer que de facto estamos aqui é uma ciência e é normal que cada um venha com as suas ideias, exatamente isso. E eu vou repetir, não existe nenhuma carta ou nenhum diploma legal que venha definir qual exatamente seja o nosso sistema. Não impede que o general Miala seja apresentado como mas o importante candidato às é eleições. que nós percebermos qual nós dão um diploma a parte, quer um infraconstitucional para superar a Constituição. Não, um diploma, mesmo se não, faz favor, mesmo se perceber. É bom que é só aqui no nosso ambiente. Não, vamos dizer. Por isso que eu estava a dizer, um diploma que diz que o nosso sistema é o sistema tal, está aqui. Não, por isso que eu dizia, carece, faz favor, o artigo 143 carece exatamente de uma hermenêutica um pouquinho mais profunda. Tudo porque vamos aqui analisar. Porque nós precisamos ver exatamente como ou qual vinha a ser as características de um sistema parlamentar. Nós precisamos ver as características. Permita-me, e uma das características é o quê? É exatamente a eleição do primeiro-ministro. E nós em Angola, se formos para ver, não temos um primeiro-ministro. E pronto, o presidente, uma das características do sistema parlamentar, o presidente é eleito pelo parlamento. E se nós levarmos isso na prática, no nosso contexto angolano, fica difícil exatamente se definir qual vem a ser o nosso sistema. Por isso que eu dizia que os deputados que são eleitos, como é que se explica? Exatamente, nós já sabemos, quando vamos a eleger os deputados ou o candidato a presidente da República, que é o primeiro deputado da lista. Exatamente. Por exemplo, nossa Constituição. Ninguém vai ficar uma pessoa que não está dentro da nossa Constituição. Se nós vermos no artigo militante do MPLA, 108, aquele militante que bem está como no dentro artigo do partido, o MPLA é uma cultura. Ele aqui vai exatamente trazer como é eleito o presidente, bem como também os deputados. O nosso sistema é o cabeça de lista. A lista, o cabeça de lista, nesse caso, vem a hierarquia, o presidente, depois vem outros elementos que venham realmente fazer parte da direção de cada partido que vai apresentar a sua lista, onde temos o presidente, temos deputados e muito mais. Quer dizer, subentende-se que o nosso sistema é que todo mundo ali, ou seja, todos eles é o presidente, bem como também os deputados são eleitos pelo povo através, sim, vamos ver, através qual presidente que ele não há presidente eleito. Permita-me, deixa-me dizer, não é isso. Nós precisamos aqui perceber, porque quando nós temos que saber as características, porque se o doutor me diz, por favor, se o doutor me diz, estamos a ler, sim, é que estamos a ler, mas nós vamos ver o que está escrito ou as características que tem. É preciso distinguir isso. Porque se for pelo que está escrito, a Constituição é clara. Nós não podemos dar outra pelas características que tem, é aí onde cada um chega a uma conclusão. Por isso é que eu estava a dizer. Não é o que define, não é verdade. Está bem definido o nosso sistema. Só que não tem as características que vem definido. Por isso é que na nota introdutória do Dr. William, ele fez referência a vários artigos da mesma Constituição que se contradizem um ao outro. Por isso é que eu estava a dizer, nós temos que ver as características de um sistema parlamentar. Não temos. Sim, nós não temos. Mas também não temos de um presidencialista. Por isso é que está o presidencialismo. Por isso, vamos ver no artigo 108. Eu vou me apegar muito no artigo 108. Não, faz favor. O artigo 108 não é uma regressão, é uma regressão desarrumativa. Não é sabe por quê? Está tipificado. Uma das características do sistema militantes de um partido político não podem, à luz da nossa Constituição atual, ser candidatos à presidência da República. A nossa Constituição não prevê candidatura de independentes. As pessoas têm que ser militantes de um partido político e não podem ser em simultâneo general no ativo e militante de um político que a própria Constituição proíbe
E a própria lei militar proíbe. Aqui o princípio, logo, não existe a nossa Constituição oficial, permite que um criminoso chegue à presidência da República. Um partido político. Está aqui. Não somos nós. É que o princípio qualquer normativo diz que a elegibilidade é o fundamento sine qua non para a ascensão a um cargo. Você, se quer ser professora, o que te pedem, um requisito fundamental, é o registro criminal. Aqui não te pedem registro criminal. Te pedem registro criminal depois de você ser eleito. Ora, já é impossível. Isto não está. Nos Estados Unidos é possível um condenado concorrer e chegar. Está lá na Constituição. Está lá. Agora, aqui você tem o princípio da elegibilidade é o 110. O princípio da eleição é o 109. Já foste presidente. Depois que dizem que você é um órgão de soberania. Como é que no artigo 105 você é um órgão de soberania? Se você não foi nominalmente eleito pelo povo. Está vendo? Aqui é isto, doutor. Não é que eu tenha que dizer outra coisa. Está aqui. Registro eleitoral. O registro eleitoral é oficioso, é obrigatório e é realizado pelos órgãos competentes da administração direta. Qual é o artigo? 107. Depois do 109, é que te diz, no primeiro, número 1, do partido político votado no quadro das eleições realizadas ao abrigo. As eleições são realizadas ao abrigo. Qual é o abrigo? 143. Sim, o que é esse artigo? Parlamentar. Onde é que diz aqui, neste artigo, a forma eleitoral, que também vírgula da forma presidencial? Sim, por isso é que se nós vermos aqui no artigo 143, doutor, vemos no artigo 143, aqui faz apenas, ou seja, aqui a menção é apenas a eleição dos deputados. Mas é o sistema eleitoral. Exatamente. O 109 está dizendo que tudo vai funcionar à luz do 143. Doutor, o capitão do Mambroa é dono do Mambroa. O capitão do Mambroa é dono do Mambroa. Não é dono do Mambroa. Ele apenas coordena a equipa em campo. É isto que está aqui no 109. Ele é cabeça de lista apenas para isso. Se fosse presidencialista, primeiro pressuposto, vamos ver. Se fosse presidencialista, nós temos uma normalidade insanável. Por que o senhor Adalberto Costa Júnior? Por que o senhor Nini é assim? Por que a senhora Bela Malaquias? Por que o senhor Benedito Daniel são deputados? Eles não podem concorrer. Para presidente da República e depois para coisa. Quer dizer, está aqui. Portanto, tinha que haver depois o sine qua non. Qual foi a cota que ele foi eleito? Mas está a ver que isso tudo é uma desarrumação, que eu vou lhe dar outro... Por isso é que eu estava a dizer, que o nosso sistema é atípico. Apega-se ao sistema parlamentar. Eu defendo que o nosso sistema apega-se mais no sistema presidencialista. Mas não pode se apegar, tem que ser. Não, apega-se mais por causa da sua forma de execução. Os poderes que o presidente tem uma coisa é apego, outra coisa é trungungar. É o trungungo ao coisa. Não, mas está tipificado. Não está tipificado. Aonde? As competências, os poderes que o presidente tem como chefe do Estado e muito mais, tudo isso representa. A competência não significa que é uma das características de um sistema. É uma das características. Não. O doutor pode me apresentar uma das características do sistema presidencial. Primeiro, nominalmente. A eleição é nominal. A eleição é nominal. É nominal, é programática, é direta. Exatamente isso. Onde é que está aí? O resto cai por terra. Tinha que ter dois quadros. Um sistema presidencialista onde o presidente não é eleito. Não pode ser. Doutor Naftal dizia que não existir um diploma legal que defina tanto o nosso sistema. E depois o doutor William Tonet também rebateu. Doutor William Tonet, existe um diploma legal ou nem por isso? O único diploma é a Constituição. Portanto, não pode haver uma lei infraconstitucional que suplante a Constituição. Por outro lado, eu dizia,
vamos só, colegas, é verdade que a gente não gosta. O doutor Félix chamou a colação aqui a um princípio, a bocado, e nós vamos ver isso. Por que é desarrumado? Por que não há presidencialismo aqui? Há um trungungo concentracionista dos procedimentos do exercício de poder no quadro dos três. Porque, na verdade, o que é que se tentou caçumbular aqui? Nós temos um sistema monárquico, não é? Inclusivo ou monárquico parlamentar em Angola, que é este poder que existe nas nossas polis. Portanto, e havia que copiar porque que os nossos monarcas, porque os angolanos vivem, né? 75% dos angolanos não fala português, não partilha a cultura portuguesa, não é verdade? E é gerido por uma monarquia. Nós temos muito a ideia de que as polis são gregas. Não, as polis são angolanas. As nossas sanzalas, lá não existe direito positivo, mas existe um ordenamento. As pessoas cumprem. Lá, nas nossas comunidades, há comportamentos desviantes. Você conhece em alguma polis angolanas, ou, como vocês gostam de dizer, sanzala, uma casa que tem gradeamento? E lá não tem pessoas com comportamento desviante. Tem. Então, seguem-se a partir de uma norma. Este nosso princípio, transporto para a positividade, tentou buscar algo que é imperial. Aquilo que é da rainha de Inglaterra. Agora é o rei. Veja, porque é a preguiça. O grande problema da interpretação da nossa Constituição é a preguiça. Veja que nós temos um rei que ficou 73 anos sem saber trabalhar. Nunca trabalhou. Só vai trabalhar agora. Está a começar a trabalhar agora porque a mãe morreu. Ele nunca trabalhou. Aqui, nós precisamos de dizer que em nenhum momento está que o presidente deve assumir este pendor. Na Constituição não está. Mas depois, na forma procedimental, é que se acola funções à figura do presidente excessivas. Vamos rapidamente, que é para eu passar a palavra. O artigo 131 da Constituição diz que, veja isso é grave, que o segundo cabeça de lista é o vice-presidente da República. Não é verdade? Mas agora façamos um outro exercício. Quando nós chegamos ao 241 da mesma Constituição, diz que não. É uma atitude discricionária do Presidente da República, enquanto vigorar a presente Constituição, nomear o vice-presidente da República. Presidente da República, dizer, em palavras amiúdas, o Presidente da República quem define quem será o Presidente da República. Não, está aqui, quer dizer, então como é que nós podemos encontrar mérito? O número 3, até a realização das próximas eleições gerais, ao abrigo da presente Constituição. Portanto, enquanto não for revogada essa Constituição, compete ao Presidente da República nomear o Vice-Presidente da República. E eu vou ler o 131, número 2, diz assim: é eleito Vice-Presidente da República o candidato número 2 da lista pelo Círculo Nacional do partido político ou da coligação de partidos políticos mais votado. Ou seja, o 131 diz uma coisa, e aqui já vai contradizer o próprio 131. Compete um poder. É o que nós estamos a tentar dizer desde o princípio. Veja só como é que é. O 109 diz claramente que a eleição do Presidente da República será à luz do 143. Mas no 143, os dois pontos do 143 são todos no plural. São os deputados, os deputados. Tem dois pontos do 143. Os deputados, os deputados. Em nenhum momento isola um ente, um elemento, para pelo menos fingirem só que dentre os deputados há um que se vai sobressair. A figura do Presidente da República, que vai ter todos esses poderes, incluindo o de escolher o vice-presidente, esconde-se nos dois pontos do 143. Ele está entre os deputados, mas basta que a lista dos deputados passe
Presidente da República é o dono disso tudo. É um ato de cobardia, é um ato de completa cobardia, porque ele não dá o rosto. Até porque as pessoas votam, e esse é o que é o nosso grande problema. As pessoas votam, maior parte vota, né, nos boletins de voto, à luz do sistema eleitoral, vem o rosto do número 1, a Constituição obriga a trazer o rosto do número 1 da lista. Mas, entretanto, nós sabemos que maior parte das pessoas, dos eleitores, votam pela bandeira. Poucos, o percentual dos que votam pelo rosto é ínfimo, votam pela bandeira. E isso precisamos maturar muito até as pessoas conseguirem separar as paixões. Por que razão é que votam pelas bandeiras em relação ao invés do mas viola o artigo número 4 e número 3 da Constituição, conjugado, e aí que é grave, o artigo 54 da mesma Constituição. Porque nós aqui, o Jair disse bem, por exemplo, ele é eleito presidente, vai tomar posse. Aqui, o que é que o legislador material, Jair, pensou? E bem, quer dizer, como ele, o partido dele ganhou, e ele é o cabeça de lista, se ele tiver logo aquele trungungo, ambição de que vou logo estilar com a faixa de presidente ou eu posso ir. Isto é como uma criança, está a ver? A criança, o pai, em dezembro, ofereceu-lhe uma bola. E ele joga até março. É março que é o seu aniversário. O pai entrega-lhe outra bola. A tendência natural da criança é encostar a bola de dezembro e começar com a bola de março, a bola nova. É isso que o legislador configurou. Ele, como o partido dele ganhou, tem duas opções. Vai já no largo receber a faixa pela vice-presidente. Se não quiser cumprir o formalismo constitucional, esse formalismo honorífico ele tinha que ir com. Então, mas diz, depois de teres recebido a faixa, não te esqueças de abdicar do mandato pelo qual foi eleito. Onde é que está? Número 3 do artigo 114. Ô doutor, lê-me só o número 3 do artigo 114. Sim. Não, lê-me só o artigo, número 3 do artigo 114, faz favor. Eu preciso aqui, rebater um ponto que se tocou relativamente... Mas primeiro vamos ler só... Lê só o número 3 do artigo 114. O que é que diz? Número 3? Sim. Do artigo 114. Do artigo 114, exatamente isto. Sei que fosse ok. Número 3. A eleição para o cargo de Presidente da República é causa justificativa do adiamento da tomada do assento parlamentar. Ok. Mas não está aí que é parlamentar. Mas não sou eu. Eu estou a falar com base nesta desarrumação e discriminação. Doutor, está a ver? O número 3 diz que a soberania reside no povo. O número 4 assume o poder quem for legitimamente eleito. Depois o 17 diz que não, só pode ser eleito partidos políticos. Mas no número 54 diz que você pode eleger e ser eleito. Bem, mas diante disso que se considera, diante daquilo que se considera... Não, independentemente, não é o que se vê. De forma prática, nós notamos que aqui a nossa aplicação está desarrumada, por isso é que eu sou livre em dizer que, para nós, para mim, o sistema que mais nos apoiamos é o sistema presidencialista. Doutor Naftal, eu aqui concordo contigo dizer que sim, você é livre. Eu arrisco dizer que cada cidadão é livre de chamar esse sistema. Por isso é que eu dizia que temos um sistema atípico, quando não se mais define, inclinado mais ao sistema presidencialista, devido ao poder é livre de que o dizer presidente isso, tem, porque eles confundiram isso de tal maneira que cada cidadão é livre de chamar o que quiser. Porque quando você não é uma coisa, você pode ser qualquer outra coisa. É tão simples quanto isso. Se você não é uma coisa, você pode ser qualquer outra coisa. E essa desarrumação aqui, deixa eu lhe dizer que essa desarrumação toda da Constituição, que em 30 minutos nós já conseguimos desfazê-lo de forma muito clara, é só uma razão bastante para mostrar o que eu disse na semana passada.
parece-me que os nossos deputados da Assembleia Nacional, principalmente pela bancada parlamentar do MPLA, quando vão à Assembleia Nacional, param de pensar. Porque não é normal alguém que se diz acadêmico, é até professor universitário, em direito, em instituições aqui dentro reconhecidas, olha para essa Constituição e diz que está mesmo normal. Normaliza essa Constituição, aceita que seja votada, e eles votam todos, não há quem não vota favorável à assim aprovação como da mesma. diante os deputados da bancada parlamentar. Em regra, o jogo político é assim. Quando combinam, levantam a mão todas. Quando não combinam, um grupo vota todos a favor. E aqui é que vem a minha confusão com o exercício da deputância na Assembleia Nacional. Eu não me lembro, e o Dr. Willerton é mais velho do que eu, não sei nos outros exercícios, mas desde que eu acompanho, eu não me lembro ter visto um deputado de uma bancada parlamentar a ter um voto contra o voto dos seus colegas da Assembleia Nacional. Disse que primeiro há a concertação, né, para ir na votação final, há concertação, por isso é que levantam todos a mão. Mas precisamos lembrar que na Assembleia Nacional não é uma questão da vontade coletiva, porque os deputados não estão lá de forma coletiva, estão de forma individual, cada deputado. Por exemplo, se uma iniciativa uma iniciativa legislativa do Executivo não for favorável ao ciclo provincial do Ambo, né, a província do Ambo, os 5 deputados eleitos pelo ciclo provincial do Ambo, sejam de que partidos forem, não são obrigados a levantar a mão a favor. Recentemente se discutiu hoje uma província que tem 0,001% do orçamento, mas sabe que precisa 10 vezes mais do que ele é atribuído. Por que os deputados levantam a mão a favor a votar aquela por uma razão muito simples. Ele primeiro nasceu como MPLA. Depois é que é cidadão. E depois é que é do Ambo. Então é por isso que eu estou a dizer que trouxe essa narrativa para uma questão muito simples. Para quem pensa, para quem é cidadão antes de militante, essa Constituição, na revisão pontual que vamos ter da Constituição, não devia ser uma revisão pontual da Constituição. Nós devíamos fazer mesmo uma revisão. Já sabes o que é que vai acontecer? Vamos pegar nos artigos que politicamente interessam aos partidos políticos com maior representatividade e é que vão discutir quando o Estado angolano está condicionado por conta das contradições dentro da própria Constituição. Exatamente. É assim, depois da interpretação longa que se fez dos artigos da nossa Constituição da República, e o Geo de Freitas também diz que qualquer pessoa que atribuir um sistema de governo da nossa Constituição é legítimo por conta dessa falcatrua constitucional. Eu também podia dizer que o nosso sistema de governo é caracterizado como um sistema da batota. É batota por quê? Porque, conforme já disse anteriormente, foram buscar aspectos positivos que beneficiam o titular do Poder Executivo, esqueceram-se do princípio estruturante do Estado Democrático e de Direito. Os sistemas de governo surgem simplesmente para consolidar o Estado Democrático de Direito. E quem a instituiu já pensou, por isso é que separaram. São chamados sistemas científicos. Alguém já estudou, que são os clássicos. Para quê? Para evitar esta separação e as consequências que advêm do não cumprimento desses sistemas. Por que nós partimos para esse sistema da batota? Partimos para o sistema da batota para prejudicar sensivelmente o cidadão, e é o elo mais fraco nessa Constituição, infelizmente não consegue defender-se, e para beneficiar e elogiar ou então endeusar a figura do topo. Que nós temos que refletir agora, depois de infundadas investigações e interpretações, qual é a consequência desse nosso sistema típico. Então, qual é o prejuízo que está a causar na consolidação do Estado Democrático e de Direito? Porque está a matar, esse sistema está a matar, está a destruir os sistemas cientificados e está a destruir também a consolidação do Estado Democrático de Direito de Angola. E o cidadão que é o soberano que vemos aqui, que não tem como se defender. Muito bem. Exatamente. 9-4 minutos, segunda e última hora deste espaço, o programa Mudança Somos Nós, e vamos assim estender o nosso sinal exterior e ouvir os nossos interlocutores em relação ao tema e abordagem
o atípico sistema angolano, presidencialismo ou parlamentarismo. 931 12 7478. 931 12 7478. Está sim, bom dia. Alô, sim, bom dia. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Não era esta. Avançamos 931 12 7478. 931 12 7478. Está sim, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, senhor Vitorino Caterça. Bem-vindo. A partir do Compão Baixo. Muito bem. Vamos então ao seu comentário. Mas desde já agradecer a todos os convidados. E diretamente ao tema. É um tema muito importante e abrangente. E esse tema eu gostaria que pudesse, quando sempre, entrar em debate na nossa rádio. Porque esse é mesmo um sistema que tem muitos equívocos e o povo precisa perceber. Eu, por exemplo, sempre me inquietei da seguinte forma. Se o presidente gaba-se dizendo que ele foi eleito pelo povo, por que insistem sempre em indicar o presidente atual tem que indicar alguém para lhe suceder? Este é um equívoco que eu nunca percebi, mas com este debate estou a aprofundar mais um bocado aquilo que devia ser, pelo menos, a essência de uma eleição num país normal. Porque muitas das vezes eu cheguei à conclusão, eu achei que estávamos a brincar mesmo de país. Para não alongo mais, eu Vitorino Caterça a partir do Compão Baixo. Estamos juntos, senhor Vitorino Caterça, a partir do Compão Baixo. Avançamos 931 12 7478. Está sim, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, senhor Antônio Ricardo. Bem-vindo. É isto. Vamos ao seu comentário. Olha, na verdade, eu queria também saudar aí a todo mundo da montanha, principalmente o Potagiel de Festa. A minha inquietação, eu queria só, do que eu vejo, nos próximos anos, nós temos que eleger o povo que tem que eleger, não pode ter o presidente que tem que eleger, porque o presidente vai eleger, ele vai eleger o filho, vai eleger o primo, vai eleger a irmã, não pode. O povo que tem que eleger o presidente, não o presidente, que deve escolher. Então, não me longo mais, estamos juntos, bom trabalho. Estamos juntos, senhor Antônio Ricardo, a partir da Santa Íria. Avançamos 931 12 7478. O atípico sistema angolano e o tema em abordagem hoje, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026. Está sim, bom dia. Alô, bom dia. Sim, alô, bom dia. Bom dia, quem está? Quem fala é o Bernardo, a partir do Calombo. Senhor Bernardo, bem-vindo e vamos ao seu comentário. Muito obrigado. O tema é muito importante. A governação do partido que governa, tipo, quando um presidente é viciado nessas situações, isso deve fazer com que ele que tem direito de indicar quem vai o suceder, isto já é uma violação, sobretudo aquilo que está na Constituição. Então, ali onde indica que existe uma batota, a batota está ali, é visível, não é invisível, é visível. Então, mesmo quando ali esqueço o nome do comentarista, quando ele diz que no parlamento, quando está para se apurar uma lei e os deputados doentes lá elegem, logo todo mundo levanta a mão. Isso não é correto, por quê? Porque eles, antes de programar isso, o deputado não vem na bancada parlamentar de uma forma assim só, não. Ele já vem instruído de que vamos eleger isso, mas para que tenhamos a dignidade
vencer, então nós todos temos que levantar os braços. Isso é que tem acontecido. Os deputados do MPLA não estão ali para defender os interesses do povo, não. Eles estão ali para salvaguardar o poder que é do MPLA. Eles, nessa governação, eles pensam que o país é de um grupo pequeno, que é do MPLA, mas não é isso. O poder é do povo. Então, muitas vezes eu me pergunto de que, afinal de contas, esses deputados que estão ali no parlamento estão não para defender o povo ou estão para defender seus interesses partidários. Então, eu digo que nós, se não fosse o partido político que está ali a representar os deputados, nós estamos a viver, estamos a respirar ainda graças aos deputados que fazem a apresentação do povo, que fazem parte da UNISA. Se não fosse esses, eu não sei como é que nós angolanos estaríamos. Então, eu não quero mais me alongar, eu só explico que Deus sabe tudo o que se faz aqui na terra, comete o mal, enfim. É só saber que você tarde ou cedo morre, mas tem que saber de onde eu venho e de onde eu vou. Então, pronto, eu agradeço tanto, o tema foi fascinante e continuo a seguir esse bom trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação, Sr. Bernardo. A partir do Calundo, avançamos 10 minutos, 931127478. Está sim, bom dia. Alô, bom dia. Alô. Avançamos 931127478. Alô, bom dia. Bom dia, Alfredo Jamba do Rosário, Branquinho da cidade, e um bom dia extensivo aos painelistas, e um bom dia ao ouvinte que está ligado na 97.5. Oliveira Chatulimba, bem-vindo. Muito obrigado, mano. Vamos então ao seu comentário. Ok. Falar do sistema político em Angola, eu digo que deixa a desejar. Porque eu, como cidadão normal, no momento das eleições, só sei que vou escolher o presidente da República. Mas percebo que eu acabo de escolher o presidente, para além de escolher o presidente da República, percebo que acabo de escolher o presidente do partido, acabo de escolher o presidente da Assembleia, acabo de escolher o presidente do Tribunal, acabo de escolher o comandante em chefe das Forças Armadas, do Ministério do Interior. Então, é coisas que me deixam mesmo a desejar. Porque em Angola seria bom. Quando é presidente do partido, então o foco só tinha que ser mesmo no partido. Quando é de outros órgãos, então também isso caberia a... Quando você abraça essas coisas todas, por isso é que estamos a ver que muitas coisas em Angola não estão a andar. Porque de tudo que outra pessoa fazer, o presidente da República faz. Estamos a ver, ele nomeia e exonera. Coisa que digo assim, que não tem a ver com ele faz. Então, é coisa que as coisas aqui no país não vão mesmo andar. Branquinho, eu sei que outros irmãos também vão entrar. De tanto a falar, é a verdade, mas depois, às vezes, as percepções não param. Mas é pelo país. Se errei, é bom que me perdoem. Muito obrigado, estamos juntos, Sr. Oliveira Chatulimba, a partir do Calundo também. Avançamos 931127478. Está sim, bom dia. Alô? Bom dia, sim. Bom dia, bem-vindo. Ok, muito obrigado. Quem está? Joanese da... Sim, senhor. Muito bem. Vamos então ao seu comentário. A respeito do sistema de governo angolano, bastante confundível a figura do presidente da República. Nota-se ali uma bicefalia. E, por vezes, o cidadão não compreende, sobretudo aqueles que não estão focacionados ao lado do direito. Penso que nós devemos separar a figura do presidente da República enquanto chefe de Estado
e o chefe de governo. Essas duas figuras deveriam ser bem separadas, porque é difícil compreender quando o Presidente da República esteja em representação ou quando o mesmo Presidente da República vem na veste de chefe de governo enquanto chefe de Estado. Então, eu penso que esse sistema de governo deveria ser revisto ou deveríamos copiar o modelo de Portugal. É tudo? Não, não é tudo. Ainda queria crescer que a figura do Presidente da República, nós dissemos que nosso sistema de governo é sui generis, mas é difícil aceitar, porque, no meu entender, percebo que há ali uma quase monarquia. Conforme os outros ouvintes que me antecederam diziam que quando o presidente elege, ou seja, quando o presidente, o mesmo presidente que elege o presidente da Assembleia Nacional. Atenção ao tempo, amigo ouvinte. Coisa parecida. É mesmo que elege o juiz conselheiro do Tribunal Constitucional. Então, existem figuras que deveriam ser eleitas por votação do povo. E os deputados da Assembleia Nacional, eles representam a circunscrição territorial do país na qual eles foram eleitos. Eles não representam um grupo de pessoas que se organizaram em partidos políticos para defender interesses próprios. O que não se nota no nosso parlamento, visto que quando há proposta de lei por ser votado, mesmo o deputado que não está de acordo por vezes, eles defendem os interesses do partido na qual eles foram eleitos. Não defendem na totalidade o interesse do próprio angolano. Então eu penso que isso tudo está viciado em consequência do sistema de governo que nós adotamos. Penso que deveria existir uma separação do poder propriamente dito, e também deveria ainda se rever, né? Se rever a figura do Presidente da República e o sistema de governo adotado pelo nosso país. Estamos juntos, amigo ouvinte, a partir do Santo Antônio. Avançamos, 9:17 minutos. Vamos ao penúltimo ouvinte. Alô, bom Perto, Partido do Bom Pastor. Vamos ao seu comentário. Meu comentário é essa Constituição é uma Constituição imposta aos angolanos. É uma Constituição que interessa muito mais o próprio MPLA, para lhe permitir manter no poder em sistema monolítico. Então, o coito, em 92, a Constituição que fez ou então as eleições de 92 foi uma boa Constituição, porque teve o primeiro-ministro, e não sei por que alteraram a Constituição, porque havia tempo que não Marcolino Moco, até das primeiras eleições. Mas depois viu que talvez o entrar ali que aquilo não lhe facilita. Então é a razão pela qual fez com que tinha que mudar em 2010. E o outro partido, a UNITA, não votou. Mas mesmo que os parlamentares políticos não votaram, mas sempre foram coisas. Sempre a força maior da bancada partidária do MPLA. Então essa questão está a vingar. Porque o MPLA não está me interessado de largar o poder. Quer mesmo monopolizar
no poder, conforme eles têm dito que só quando Jesus Cristo vir é quando vamos entregar as chaves. Então, é por isso que estamos sendo levados a torta direita. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Maurício Alberto. Foi, na verdade, sintético sua abordagem. Vamos então ao último ouvinte. 9:19 minutos. Está sim, bom dia. Alô, bom dia. 931127478. Alô, bom dia. Bom dia, estamos a ouvi-lo baixo, amigo ouvinte. Alô? Bom dia. Bom dia, quem está? A partir de onde? Muito bem, vamos ao seu comentário. Sim, senhora. Muito obrigado pela oportunidade. Quero cumprimentar-lhe comentarista ali do painel. É o nosso jornalista. Muito bem, vamos ao seu comentário. Sim, obviamente é o nosso tema muito importante do sistema político. Esse até tem sentido por nós que é um sistema muito confuso, como nossos comentaristas já disseram ali. É uma espécie de arruaça. Eles me dizem arruaceiro algumas vezes, mas a própria arruaça está mesmo ali no parlamento. Se nós vejamos, seria mais lógico pegar no sistema político presidencialista as normas estão essas vezes. No parlamentarismo, as normas estão essas, são aquelas. E os outros que seguem, mas nós vemos que parece que no nosso sistema eles pegam os mais favoráveis para o presidente e esses que levam para a nova Constituição. O nosso presidente é o super poderoso. O cidadão não tem nenhuma voz, não tem nenhum direito. Nós temos que, se alguém tocar só no casaco do presidente, é capaz de ser importado. Mas um policial, um cidadão, e ninguém fala nada. Realmente é muito triste. Agradeço o apoio que a igreja tem dado para todos nós. Aí o nosso amado Geldo Freitas. Muito obrigado a todos e um bom dia. Muito obrigado pela sua participação também. Colocamos ponto final às ligações e voltamos aos estúdios. 9:22 minutos, Dr. William Tonet. Diante deste imbróglio porque a Constituição nos apresenta, por que razão é que foi redigida então a Constituição da República? Esta há de 2010. Sabe que ela não foi redigida, ela foi imposta, né? Houve um contrato, à última hora, um contrato de promessa com um conjunto de mercenários jurídicos portugueses que elaborou essa Constituição e, inclusive, a bancada que aprovou sequer a vida. Se nós rememorarmos, veremos que havia várias propostas na Assembleia Nacional. E o MPLA tinha uma proposta, que não era essa. Portanto, à última hora, eles são surpreendidos, na calada da noite, com esta Constituição, que eles não leram. Portanto, é só vermos os arquivos e a sequência. Portanto, esta Constituição, de tão apressada, não conseguiu tirar da outra, que era vantajosa para a potência. Vê, há concentração de poder, mas num período em que todas as lideranças do MPLA acreditam ser eles poderiam repressionar. Depois fizeram outra revisão, sequer também repressionar. Ora, o presidente quer fazer 3 mandatos. Veja, se discutisse constitucionalismo,
e as leis. O MPLA tinha duas oportunidades. Tirou aqui a progressão de mandatos. O nosso sistema inicial, na Constituição também do MPLA, porque esta Constituição, o Angola é um país que nasceu sem Constituição. É preciso dizer isso. Angola não nasceu como uma república, nasceu como uma partidocracia popular de Angola, e que este partido no poder emprestou a sua constituição ideológica ao país até 2010. Mas, na Constituição de 2010, manteve a ossatura daquilo que é a sua visão de governação, de Estado e de soberania. Portanto, nós aqui tínhamos o artigo, eu acho que na anterior Constituição, era o artigo 159, que era dos mandatos. O presidente constituía 2 mandatos e um interpolado. Era como no Brasil. Eles tiraram isso. Não repressionaram porque acharam bastante a excessiva concentração. No outro não tinha tanta concentração e agora tem. Mas eles perderam a oportunidade, quer dizer que o presidente poderia fazer 3 mandatos. Caricatamente, a UNITA, ao abrigo desta Constituição, ofereceu ao MPLA a possibilidade de João Lourenço fazer um 3º mandato. E não quiseram. Quer dizer, era só aceitarem a destituição do Presidente da República, porque é um processo longo. Eles arrastavam o processo até a boca, por exemplo, de junho, julho. Não viam. Ele continuava na beca, como agora nós temos uma vice-presidente que é despedidora. Não é vice-presidente, é despedidora oficial da República. Quer dizer, então, nós temos esse problema. Há muita descontinuidade. Os angolanos não têm reflexo nesta Constituição. Eu costumo dizer, veja uma coisa, nós temos o exercício do poder político que diz que é livre como a soberania. Depois temos o CET. Mas veja, se eu quiser eleger como é a minha cultura, eu sou impedido. Até a cultura aqui é discriminada. Veja que é um conjunto de eleitos que distingue o que é costume no meu país. Quer dizer, são os positivistas. Veja-se, o artigo 7 é uma coisa aberrante. Não é possível você dizer que é reconhecida a validade e a força do costume que não seja contrária à Constituição. Quer dizer, mas então, como é que é o barômetro de dizer que contrário à Constituição? A Constituição da República tem que definir a cultura? É o que está aqui, é meia dúzia de iluminados é que dizem que se eu fazer o fisco, se eu fazer a circuncisão, não é? Se algum numa poltrona dizer que não deves fazer a circuncisão no nosso modelo, então eu sou penalizado. Depois veja, aqui o colega há bocado falou de uma norma acessória definidora. Nós temos a lei da maioridade. Você sabe que não há pureza de se ser angolano. Essa Constituição diz. Não há pureza. Portanto, nós temos que discutir. Quando já disse, vai haver uma reforma parcial. Não. É total. Nós temos que construir uma nova Constituição. Essa não dá para ser reformada. Veja uma coisa. O princípio da nacionalidade. Você sabe que o Trump amanhã pode chegar em Angola e dizer que eu sou angolano. Está aqui no princípio da nacionalidade. Veja-se que a lei não se presume, mas a Constituição de Angola permite isso. Presume-se cidadão angolano aquele encontrado em território nacional. Diz aqui o número 3. Presume-se cidadão angolano de origem, o recém-nascido, achado em território nacional. Quer dizer que se amanhã os chineses mandarem um barco com 2.000 crianças e a tripulação fugir e atracar no nosso solo, eles são angolanos, ao abrigo da Constituição.
Ora, nós temos coisas que não é possível. Eu vou dizer uma coisa em primeira mão aqui na emissora. Para corporizar isso, uma administração em Luanda está a proceder ao registro de cidadãos para o bilhete de identidade. 2 pressupostos. Dos 0 aos 13 anos. Veja o pressuposto. Ter fotografia e os pais terem bilhete de identidade. Isso define ser angular. Ora, todos os mamadus estão a correr para Cacoaco. E é Cacoaco, uma administração municipal. Não é uma autarquia eleita. Vê o perigo. Os outros também, os de maior idade, é que os seus pais tenham bilhete. Não há escrutínio nenhum. Quer dizer, o princípio já não é o registro. Quer dizer, a cédula. A nós nos pedem a cédula. E uma administração diz que não é preciso, é só levar uma fotografia e os pais terem bilhete de identidade. Quer dizer, está a pista aberta. É a conformação do número 3. Está agora a ocorrer em Luanda, no município de Cacoaco. Um administrador que não foi eleito, ele está a fazer isso sem qualquer nenhum respaldo, não é? O governo provincial faz isso ao arrepio do próprio ministério. Mas veja, temos um ministro jovem, mas a justiça anda de facto desalinhada. Muito bem, Dr. Félix Moano, diante deste imbróglio, onde é que entra o cidadão? Onde é que está o cidadão? Está-se a discutir o eventual diploma legal, a inexistência de um outro sistema. Onde é que está o cidadão? Onde é que podemos encontrá-lo? O cidadão continua sempre por cima da janela a assistir, e isso acontece também porque esse sistema, conforme eu já disse antes, prejudica bastante a sociedade, e a sociedade, como é tanto quanto leiga, uma sociedade ingênua, os poucos direitos que a Constituição lhe assiste, ele não consegue explorar. Tanto para desconstruir as narrativas constantes dessa Constituição, o próprio cidadão precisa se impor e exigir o novo poder constituinte para discutir a sério a essência da nossa Constituição da República. Se impor de que forma? Pelos direitos que lhes são assistidos na Constituição da República. Essa própria Constituição que estamos aqui a discutir, apesar de lá ser como é, há uma parte que chama-nos a atenção, que é o capítulo, a primeira parte da Constituição, que fala sobre os capítulos fundamentais, os direitos fundamentais. Estamos a falar daqueles que velam pelos direitos, pela soberania, os direitos da dignidade da pessoa humana, a liberdade. Tudo isso ali está bem contemplado e acredito eu que não oferece dúvida. Então, o cidadão precisa agarrar a primeira parte da Constituição, explorá-la e depois exigir nos termos da própria Constituição. Porque o preâmbulo da nossa Constituição, ela diz nós, povo angolano. Quando diz nós, está a envolver todo cidadão que tem direitos e deveres a cautelar nessa Constituição. Por quê? Porque essa Constituição, a forma como está, as consequências são devastadoras e cria, de certa forma, a tal chamada injustiça social. Nós temos a injustiça social por conta disso. A forma como está a Constituição permite a que um único poder dos 3 poderes faça tudo a seu bel prazer. Por isso é que nós notamos aqui a pouca força do próprio poder legislativo. Imagina que nós vamos às eleições votar simplesmente aos deputados, visto que acabamos de ver que é a própria Constituição que nos dá a prerrogativa de fazermos a eleição dos deputados, que são as eleições parlamentares. Mas o próprio deputado, que é originariamente eleito pelo cidadão, não tem força nem capacidade de atender e resolver os problemas daquele que o elegeu. Porque aquele que tem a capacidade de resolver ou a possibilidade de resolver e não resolve, não foi eleito pelo próprio cidadão, que é o presidente da República. Se o presidente da República intitula-se tudo quanto for possível nos poderes que a Constituição lhe atribui no 108, 109, então o presidente da República tem que admitir
a ir a voto, ser eleito pelo cidadão, depois pode fazer exatamente o que está a fazer agora, mas desde que seja o cidadão, ela atribui esse direito. A partir de hoje estamos a votar para o senhor eleger o juiz presidente do Tribunal Supremo, para o senhor eleger o presidente do Tribunal de Contas, o Tribunal Constitucional. Estamos a fazer isso para o senhor gastar todas as contas que existem, estamos a te eleger para o senhor fazer as viagens que bem quiser com o dinheiro do Estado. Estamos a fazer isso para o senhor eleger a senhora que vai passar a te despedir sempre que viajares, a vice-presidente, e assim sucessivamente. Essa cena é bom que ele faça, mas que o povo tenha o direito de eleger, para que depois amanhã não venhamos dizer que nós não votamos a esse presidente. Amanhã o cidadão não venha dizer que esse presidente não me representa e será crime de pena capital. Então, se o presidente fazer isso, ou então o governo, o regime se unir por força da pressão do cidadão, nós teremos uma Constituição que assiste o cidadão. Para terminar, só para dar um exemplo, a forma de criação e emanação de uma lei existem critérios. Também, tudo existe critérios. Criar uma norma, disse aqui o William Tonei muito bem, não é só chegar, chamar os mercenários jurídicos, imitar alguma coisa de lá ou da lá, não. A lei nasce do costume, o costume tem que estar sempre a nível, porque o costume é toda a prática reiterada da convicção de alguma obrigatoriedade, aquilo que a comunidade faz. E Friedrich Engels, ele sempre defende isso. Quando se cria uma norma, se cria uma lei, deve-se conhecer a realidade daquele povo, de tal forma em que aquela lei vai de acordo com as práticas e costumes daquele povo. É assim que sai da norma, da norma costumeira para o positivismo. Tanto o positivismo não nasceu do costume, é o positivismo que nasce do costume, não é o costume que nasce do positivismo. O contrário, estaremos a violar o direito natural, e o direito natural é esse direito que existe a nível das aldeias e das comunidades. Devemos olhar para ali. Estamos a falar, por exemplo, de um crime, por exemplo, a criminalização do aborto. Será que essa norma, com a nossa realidade angolana, há um nexo? Será que vale a pena? Será que não teríamos que refletir qual é o impacto que essa norma dá? Será que não vamos prender inocentes? Será que não vamos... Isso tudo tem a ver com a nossa realidade político-cultural, por via do costume. Então, só o cidadão precisa fazer isso para revolucionarmos a nossa Constituição. Dr. Naftal dizia a priori que ainda não existe um diploma legal que defina que define o nosso sistema político, e eu pergunto-lhe por que razão que foi criada a Constituição da República, com que objetivo? Ok, muito obrigado mais uma vez. De facto, eu dizia que não existe exatamente um sistema, ou seja, exatamente um sistema de governo a nível do nosso país que poderia definir propriamente o tipo de sistema que Angola leva, pois embora o artigo 143 ter feito a menção à forma de eleição, que é uma forma parlamentar, onde se elege os deputados e muito mais, mas eu digo isso defendo porque os meus colegas do painel afirmam de que nós temos aqui, não se consegue entender qual vem a ser exato um sistema como tal. Porque a execução de forma constitucional, sim, não, de forma constitucional diz uma coisa, de facto, de acordo com o artigo 143, mas de forma prática estamos a ver que também diz outra coisa. Né? De forma prática, também eu vou falar sempre, de forma prática, não é conforme consta no artigo 143, porque o presidente tem excesso de poder. E eu falei aqui, é só revermos as características de um sistema parlamentar e também as características de um sistema presidencialista. Agora, por que realmente a nossa Constituição foi criada? Aliás, disse que um país sem leis, sem normas, é um país que anda de forma desordenada. Né? Nós precisamos estar imbuídos numa sociedade, mas com princípios que regem. O primeiro fator, o primeiro elemento da criação de uma Constituição é para que, na verdade, o país possa ter uma bússola, um guião, regular as condutas e não só providenciar aquilo que vinha a ser os direitos
dos próprios cidadãos. Esta Constituição é vantajosa para o cidadão? O cidadão pode se rever dessa Constituição? Olha, eu ainda penso que, apesar de que a nossa Constituição precisa ser revisto, não é? Precisa ser revisto, mas para tal impõe aqui um trabalho profundo por parte dos deputados, Casa das Leis, no sentido de reverem os assuntos pontuais, os princípios pontuais da nossa Constituição. Mas, apesar... Defende a revisão pontual ou a revisão no seu todo? Olha, para mim, tanto faz... Porque se for uma revisão no seu todo, acredito eu que os alaridos que têm sido criados no que se refere à nossa Constituição podem ser revistas. Então, se for revisto no seu todo, melhor ainda, no meu contexto, melhor ainda, porque há pontos que poderão ser revistas no sentido de evitar aquilo que vem a ser os atropelos que muitas vezes temos vindo a constatar. Mas ainda assim eu defendo que, apesar de vários erros existentes na nossa Constituição, não é? Digo erros não no sentido... escrita, mas como ela está exatamente estruturado, que muitas vezes não é o que acontece na realidade, mas ainda assim existem princípios da nossa Constituição que elevam a dignidade da pessoa humana, trazem o valor do cidadão. Eu ainda acredito que a nossa Constituição, pois embora algumas coisas devem ser revistas, ainda há princípios, ainda há elementos na nossa Constituição que elevam e que trazem o valor do próprio cidadão, porque dizer que temos uma Constituição perfeita ou existe uma Constituição perfeita a nível de qualquer outro país, não. Penso que há sempre uma outra coisa que um outro cidadão venha se opor. Então penso que o que precisamos aqui fazer não é continuarmos a bater as portas, continuarmos a falar no sentido de que o governo venha, na verdade, pensar num tempo de curto prazo em rever a Constituição da República, se bem que tem que se rever dos princípios fundamentais, de acordo ao artigo 1 da nossa Constituição, fala aí dos princípios fundamentais, entre outros artigos, se bem que existem elementos que não podem ser mexidos com facilidade, mas ainda assim eu acredito que há sim alguns pontos importantes. Agora, permita-me muito rapidamente, o doutor William falou quando dizia que a nossa Constituição foi imposta. Não foi imposta? Eu acho que a nossa Constituição não foi imposta de forma unilateral. Foi imposta. Exato. Eu acho que a nossa Constituição resultou mediante a um processo legislativo e político. Tudo por causa de quê? Sim, é o meu ver, é a minha opinião. Penso que a nossa Constituição não foi imposta de forma unilateral. Eu diria que resultou mediante um processo legislativo e político, considerando a transição que o país passou pós a guerra civil. Então houve essa necessidade de ter que se fazer aqui um enquadramento por causa da fase que o país passou, não é? Então surgiu essa necessidade. Agora, uma imposição propriamente dita, eu desconfirmo com o doutor quanto a esta posição. Agora, há um dos ouvintes que dizia de que o presidente da República é que indica quem vai ser o presidente. Penso que não. Acredito, do meu ver, acredito que o presidente, o João Lourenço, ao falar desta forma, acredito que falou nas vésperas de um partido, a véspera do presidente, do partido que qual faz parte. Então, o que acontece? O presidente, ele indica o candidato no seu partido.
indica o candidato. Em que artigo dos estatutos está isso, do MPLA? Faz favor, permita-me. O presidente indica o candidato, indica, sim, eu estou aqui a dizer aquilo como é que é. Né? Permita-me, deixa-me terminar. O presidente indica o candidato. Eu estou a defender quando o colega dizia que o presidente. Mas onde é que está? O presidente, isso agora já é uma situação. Não está. Exatamente isso. Isso é uma situação. Exato. Não, eu estou aqui a responder quando o cidadão dizia que o presidente é que vai indicar o presidente, que será o futuro presidente da República. Nesse para fazer o reparo que não é assim. Penso que o presidente indica o candidato que vai ser presidente do partido. Consta no estatuto do MPLA? Não consta. E caso vença as eleições, ali sim, ali sim, encaminha-se como presidente da República, conforme dita a nossa Constituição no artigo. Agora, eu trago aqui, defendo como é, e não como o cidadão diz que o presidente da República é que vai indicar quem vai ser. Gel Freitas, o presidente João Lourenço, tanto ano passado, na entrevista à CNN, ele, quando foi questionado sobre o seu possível sucessor no Palácio da República, ou no Palácio Presidencial, o presidente João Lourenço, não sei se eu não consigo neste momento defini-lo, se aquela entrevista terá feito enquanto presidente do MPLA ou enquanto presidente da República, porque a maior parte dos assuntos que foram tratados foram assuntos do partido do MPLA em pleno Palácio da República, do Palácio Presidencial. Esta confusão que depois que paira, como é que nós podemos caracterizar as ações do presidente João Lourenço? Se ele, quando prestou a entrevista à CNN, falou, digamos, 90% dos assuntos que foram lá tratados foram assuntos relacionados ao MPLA em pleno Palácio Presidencial. Como é que podemos enquadrar isso? Isso, nós aqui num Estado, num verdadeiro Estado, não se inventa nada. Como a roda já foi inventada. Nós não podemos, e aqui o meu colega disse bem, Félix Boano, a ciência já pensou, já definiu. Você só precisa se posicionar. Mas a ciência é dinâmica. Sim, não, evolui, não inventa, evolui. Sim, e a Bíblia, nós até somos cristãos, e Salomão dizia, não há nada novo debaixo do céu. Há evolução, mas criação, eu cristão, entendo eu cristão, né? Quem tem outra, pode ter. Há evolução. O que se evolui, as formas de comunicação, as formas de transporte, as formas de... Exatamente. Isso evolui, mas não se inventa. Não, até pergunta só se existe um sistema de governo atípico. Não, e eu vou responder, não existe isso. Eu estou a responder. Sim, por isso que eu dizia que o nosso sistema é único, né? Eu defendia porque é atípico. Mas ser mau não é mérito. Sim, não é cristão, ser mau é mérito. Você enfatiza, é único. Mas ser o único mau tá bom. Não, tá bom. Permita, deixa eu terminar para não. Fala de atípico por quê? Porque o atípico ele não seria uma rota formal. O termo que eu usei, o termo que eu usei até no princípio, eu disse que se usar atípico, se calhar lá em casa nós temos todo tipo de ouvintes, dos mais clérigos ao plebeu. Então, atípico, se calhar vão pensar que é uma coisa bonita. Eu chamei mesmo a nossa Constituição de desarrumada ou confusa. É desarrumada, é o termo que eu encontrei depois de analisá-la. Por quê? Respondendo à sua questão. Quando eu disse que não se inventa nada, Constituição da República de Angola, né? É um Estado soberano que está baseado na dignidade da pessoa humana, artigo 1º, né? Na dignidade da pessoa humana, na vontade do povo angolano, que é formado pelos seus cidadãos. Foi o que perguntaste a Boa. Quem é o cidadão? Artigo 21, né? Cabe ao Estado garantir direitos e liberdades fundamentais do cidadão. Estou a arrumar e depois vou descrever. Artigo 22º. Todos os cidadãos angolanos são iguais perante a Constituição e a lei. Não tem exceção. Todos. E é o que você me perguntou sobre o Presidente da República. Eu vou lá chegar. Todos os cidadãos são iguais perante a Constituição e a lei. Artigo 23º. Nenhum cidadão pode ser privilegiado ou prejudicado por motivos pessoais ou sociais. O cargo do Presidente da República
É uma questão social. Não pode ser nem privilegiado, nem prejudicado por conta disso. Artigo 24º de nacionalidade, o doutor já falou muito bem, onde diz que cidadão angolano é quem tem a nacionalidade originária ou adquirida. Artigo 26º, os direitos fundamentais que aplicam-se a todos os cidadãos e vinculam o Estado e todas as instituições públicas. Direitos fundamentais. E o que é o Estado angolano, então, para que se entenda? O Estado angolano é tão somente os seus cidadãos, e eu gosto de arrumar desta forma. Porque isso tudo que lemos aqui, não há nenhuma possibilidade sequer de existir o Estado angolano sem existir primeiro os cidadãos, as pessoas. Ok? Por isso é que o Dr. Boano disse que o direito positivo é posterior ao direito costumeiro. Primeiro existiram pessoas, primeiro existiram os direitos dessas pessoas, depois é que alguém pensou, não, que tal juntarmos essas pessoas num determinado território e estabelecemos um poder político para acabar com o estado de selvageria, temos uma coisa organizada. Então, quando nós formos pensar o Estado angolano, quando formos pensar qualquer Estado no mundo, a base fundamental do pensamento de Estado devem ser as pessoas. Primeiro, porque as pessoas já existiam antes de existir qualquer Estado. Biblicamente, no Jardim do Éden existiu Adão e Eva, e mais nenhum poder político. Havia Deus nos céus, Adão e Eva na terra. Biblicamente, para quem é criacionista. Para quem é evolucionista, segundo Darwin, evoluiu-se até ao homem, até ao protótipo final do homem, e depois é que começou a organização. O homem não encontrou uma organização de Estado. O Estado é posterior à pessoa humana. Então, se nós vimos à luz da Constituição e vimos aqui, tanto na vertente criacionista como evolucionista, podemos concluir que o Presidente da República, estou a responder ao que me pergunta, enquanto Presidente da República, só o é porque existimos nós, os cidadãos. Existem as pessoas. O Presidente da República não é Presidente da República porque existe o poder político, não. Isso é secundário. Não é Presidente da República porque existe o território, não. Isso é secundário. É necessário que exista o território e o poder político para que haja Presidente da República. Mas primário ao território e ao poder político é necessário que existam as pessoas. Por isso é que há muitas passagens políticas que dizem que quando o povo, quando o cidadão perceber o poder que tem, o político vai ser esvaziado nos seus poderes. O problema é que nós, pessoas, temos dificuldade em entendermos o poder que temos. E o Presidente da República dança conosco como quiser, ao som que quiser, com os BPMs que quiser, porque nós não reconhecemos o poder que nós temos. Quando ele vem a público e fala como Presidente da República, e depois vem a público e fala como Presidente do partido do MPLA, e depois vem a público e fala como cidadão, e depois vem a público, isso para nós não faria diferença se nós soubéssemos quem somos. O presidente só faz essa geringonça no topo porque a base está desconexa, a base não reconhece o seu verdadeiro poder. Então não vou lutar para que o presidente mude a sua narrativa. Essa luta seria inglória, eu não iria vencer. Obrigar o presidente a se posicionar como presidente da República e como presidente do partido e como presidente do MPLA e como presidente... Não, essa luta é inglória. A luta que nos daria glória é ensinar o cidadão a se posicionar como tal, a saber os seus direitos e os seus deveres. E depois de nós sabermos os nossos direitos e os nossos deveres, vamos saber que até o Presidente da República tem deveres para conosco. Estás a perceber? Os seus deveres para conosco são nossos direitos. E aí vamos obrigar o Presidente da República a exercer os seus deveres para conosco, que são os nossos direitos. No final de contas, o que é que acontece? Vai vir ao de cima o grande poder no Estado Democrático de Direito, que é os primeiros artigos que eu li da Constituição, que é o poder constituinte. Para que haja executivo, legislativo e judicial, é primeiro importante e imperioso que exista o poder constituinte que reside nas pessoas, porque são as pessoas que vão votar para que elejam o executivo, o legislativo e o judicial, embora na forma típica, mas é isso que acontece. No final de contas, se nós, o constituinte, reconhecemos o nosso verdadeiro poder, quer o executivo, quer o legislativo, quer o judicial, vão vergar-se
diante do verdadeiro poder político, que é o poder constituinte. Fora disso, obrigar que eles o façam sem nós reconhecermos ainda aquilo que somos, será uma luta inglória. E para terminar, só um ponto muito rápido. A Constituição da República de Angola, dentre as várias definições e os vários termos que aparecem na definição, há uma passagem que aparece sempre, não vou dizer da República de Angola, a Constituição da República, uma Constituição da República. É um documento reitor de um Estado e vai explicar como é que o Estado está organizado. Eu estou a trazer essa palavra de forma acentuada. A Constituição da República é que vai definir como é que o Estado está organizado. E a forma como a nossa Constituição da República está desorganizada, e nós ficamos aqui a ler artigo por artigo para mostrar essa desorganização, mostra o quanto o nosso país também anda politicamente desorganizado. Não é possível nós termos um país organizado quando nós temos uma Constituição desorganizada que se contradiz por si mesmo. Por isso é que, ao invés de revisões pontuais da Constituição, de artigos que interessam o poder político, subscrevo o que disse o Dr. Naftal. Precisamos desfazer, não sei se foi o Dr. Naftal ou o Dr. William, mas precisamos desfazer essa Constituição, provavelmente no seu todo, e refazer uma verdadeira Constituição que construa de facto um verdadeiro Estado democrático e de direito. Muito bem. Dr. William, rapidamente, o presidente João Lourenço é presidente da República de Angola, é presidente do MPLA, é o alto magistrado da nação, é comandante em chefe, e para se ser presidente do tribunal, tanto dos tribunais superiores, tem de suspender a militância. E depois nós temos um presidente que nomeia o presidente ou a presidente do Tribunal Constitucional que não suspendeu a militância enquanto MPLA. Esta confusão, como é que se explica? Rapidamente. E depois temos também uma força armada que é a partidária, mas é nomeada, o general de Estado-Maior, o chefe de Estado-Maior é nomeado por um presidente que também não suspendeu a sua militância. Mas para se ser presidente Tribunal de Contas, presidente Tribunal Supremo, tem de suspender a militância. Como é que se explica isso? Bom, explica-se mesmo na desarrumação e obrigado. Veja que o presidente, dentro das competências que trouxe a Lissa, esqueceu-se, é tudólogo também. Portanto, ele é o dono disto tudo, DDT. Porque ele abarca, veja, no 119, nas suas competências, não é incidência presidencialista, nas competências, ele abarca sem que lei própria da magistratura defina concretamente o que é isto de nomear. Aqui ele fala sem o respeito de qualquer lista tríplice. Depois tem a interferência no poder legislativo. Já não como competência, mas como formas de atos, que são a partir dos decretos legislativos presidenciais. E se nós formos a ver, quem legisla ao longo da legislatura, para aprovação pela bancada maioritária, é o presidente da República, não os seus deputados. Portanto, é a subversão dos órgãos de soberania. Porque ele coloca-se como órgão de soberania, mas ele avoca a si o poder executivo. É que nós aprendemos que temos 3 órgãos de soberania: executivo, legislativo e judiciário. Mas em Angola há uma duplicata. Aliás, se Charles Luís de Secundário sobrevivesse, o vulgo Barão de Montesquieu teria morrido, não é? Ao ver o sistema angolano. Né? Portanto, nós temos efetivamente aqui que descalculizar uma série de situações. É que o presidente da República aqui é o senhor que é partidário.
nós nunca vamos ter uma democracia. Nunca vamos ter o cumprimento das leis. Se diz que o presidente da República é ao mesmo tempo comandante em chefe, que no 207 da Constituição nós temos que as Forças Armadas são apartidárias, que diures com um presidente que é partidário. Não é possível. Por outro lado, o GL citou o princípio da força jurídica e o princípio da igualdade. 23 e 24 temos a maioridade, não é verdade? Veja-se só a complicação. Você diz que existe essa força jurídica, você tem um princípio da maioridade, alterou a maioridade penal, não é? Ora, a maioridade constitucional é artigo 18, é 18 anos de idade, alterando a penal, quer dizer que eu, quando for criminoso, eu poderei ascender a todos os cargos também. Muito bem. Há um ponto aqui que não falamos, mas era importante também. Exatamente. Essa questão discriminatória à juventude que a Constituição nos traz. De não poder, o doutor só tocou agora na questão da maioridade, de não poder ser presidente da República o cidadão menor de 35 anos. Bem, eu entendo isso. Eu gostaria que quem colocou esse artigo me justificasse. Porque pelo que eu sei em Angola, há até mais velhos sem juízo, mais velhos sem juízo do que jovens. O que é que define a meta dos 35 anos como o início da fase de juízo para alguém ser presidente da República? Eu não consigo perceber. Já não temos tempo. Muito obrigado por terem vindo.